Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe pra mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para ligar o louvor somente a Deus, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Bom dia ou boa noite, meus queridos irmãos. Não sei que hora que vai passar esse estudo, essa meditação na palavra de Deus, mas qualquer horário que passar será sempre a palavra de Deus. Esse é o nosso desejo, e eu desejo também que possa alcançar os nossos corações, produzindo a transformação que o Espírito Santo de Deus deseja. Ao fundo aqui é a nossa biblioteca, a biblioteca da igreja. Nós estamos formando ainda. Que Deus nos abençoe, que daqui a um tempo nós possamos ter bastante exemplar, de livros bons para edificação, para o crescimento espiritual da própria igreja. Claro que, fundamentalmente, nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, como regra de fé e conduta. Deve ser usada, deve ser lida, deve ser estudada. Nesse momento, eu quero compartilhar com os queridos o Salmo 33. É um salmo maravilhoso, é um salmo que nos chama à adoração. Na verdade, é um chamado à adoração. Você percebe o verso 1 ao 3, ele começa fazendo isso, chamando o povo de Deus para cantar
ao Senhor. Depois ele vai seguir com as justificativas de o porquê desse chamado para adorar a Deus. E no final ele faz uma conclusão bem específica ao povo de Deus, não a toda a humanidade, mas ao povo de Deus, aqueles que são retos, que são justos. Então comecemos pensando nesse salmo a partir do verso 1 ao 3, que diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. E aqui nos versos 1 ao 3, o povo de Deus ele é convidado a cantar com alegria a esse Deus. E o argumento para esse convite está na providência geral de Deus, pela qual ele sustenta, pela qual ele protege e governa o mundo inteiro. Então há um motivo. O convite ele é feito ao seleto grupo de justos e retos. Não são todos, como já disse. São os salvos, os crentes. Muitos, ao ouvirem isso, podem até chamar-nos de prepotentes, mas é assim que as Escrituras tratam os convertidos. Mas vale salientar que nós não somos justos e retos por nós mesmos, pelo nosso próprio mérito ou esforço. Não somos justos e retos porque nós ficamos bonzinhos, ou fazemos o bem, ou não falamos palavrões mais. Por esse caminho de justiça própria, por exemplo, é impossível o homem ser justo e reto aos olhos de Deus. Aliás, Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer na face da terra e nunca existirá. Assim, os justos e retos que são convidados a cantar a Deus nesse salmo, eles são porque Deus amou-os grandemente. João 3,16 diz isso. E nesse amor de Deus, ele enviou Jesus como sacrifício para morrer no lugar desse seu servo, no nosso lugar. Em sua morte, Jesus recebe sobre si a ira de Deus pelo pecado que o homem cometeu, e não Jesus. E sua justiça, pois ele era justo e ele era sem pecado, ela é imputada em nós, os que cremos e o confessamos unicamente como nosso suficiente Senhor e Salvador. Então não somos justos por nós mesmos, e nem é um orgulho ou uma prepotência, é o que Deus faz em nós por meio de Jesus Cristo. Em sua justiça, Deus nos conduz dentro da sua retidão, por meio da sua palavra e pelo poder do Espírito Santo. São estes justos e retos que são chamados a cantar ao Senhor pelo salmista, aqui nos versos 1 ao 3. E devem oferecer o melhor de si, é isso que a palavra está dizendo. Uma nova canção aqui, ela pode ter alguns significados, mas eu me atrevo a pensar que a palavra de Deus ela é inesgotável na sua revelação de quem Deus é. Assim sendo, nós temos muito do que falar de Deus e para Deus quando nós o conhecemos por meio da sua palavra. E ao tocar um instrumento na adoração, ele diz aí, toquem com habilidade. Creio que o sentido seja de oferecer em gratidão o melhor, cantando e instrumentando também. Mas os versos 4 a 12, nós vemos o princípio das justificativas que o salmista apresenta para que cantemos a Deus. Na verdade, ele vai estender até o 17. Nós vamos ler primeiramente 4 a 12, depois também nós vamos continuar vendo essa justificativa, porque somos chamados e convidados a cantar a Deus. Versos 4 a 12 diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas traz reservatórios.
toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Versos 4 até o 12. Então, cantamos a Deus porque a sua palavra é verdadeira, primeiramente. Verso 4 fala sobre isso. E este é um dos testemunhos mais notáveis que nós possuímos de Deus, a sua própria palavra. A palavra de Deus, ela é fiel, ela cumpre-se, ela revela a Deus até nós, ou a nós. E é por ela que todas as coisas foram criadas, por meio da palavra de Deus que ele a revelou. O Senhor da palavra também é fiel. Aliás, 2 Timóteo, no capítulo 2, versos 11 a 13, diz assim sobre esse Deus fiel, cuja palavra também é fiel. Ele diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, esses versos são maravilhosos. Eles mostram o quanto Deus é fiel, o quanto Deus da palavra é fiel e justo, é reto. Os versos 6 a 9 do Salmo reforçam a ideia do poder da palavra de Deus. Ele diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Pois ele falou, tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Ela se cumpre segundo o propósito para o qual ele determinou. Então nós adoramos a Deus, nós cantamos a Deus, somos chamados a cantar a Ele, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel. Não é uma palavra vazia que se perde, não é uma palavra vã, não é uma palavra mentirosa de alguém que fala alguma coisa e não cumpre, mas ela é verdadeira e por isso nós devemos cantar ao Senhor. O verso 5 diz que devemos cantar a Deus porque Ele ama a justiça e a retidão. Você conhece alguém perfeito assim? Não há. Deus, sendo reto, Ele procede sem se desviar por caminhos alternativos naquilo que predeterminou. Ele não muda de opinião. Por isso Ele é justo no que faz. Não tem dois pesos e duas medidas. Por isso Ele pode e deve ser imitado. Ele deve ser adorado, cantado. Portanto, como lemos lá no princípio, os justos e retos devem louvá-lo. Calvino diz sobre isso que se os ímpios ou hipócritas tentam executar esse exercício, lançarão ignomínia e desonra a Deus em vez de louvá-lo com propriedade. Ignomínia é a afronta que deslustra o bom nome. Então não é para o ímpio, não é para o hipócrita, aqueles que nem reconhecem a Deus. Mas olha o que Calvino diz sobre os servos de Deus na sua adoração. Calvino diz assim: não há exercício em que melhor possam ser empregados. Esse é o melhor exercício no qual nós somos empregados a fazer. É Ele mesmo que ama a justiça e a retidão, que chama um povo especial para assim ser e para assim proceder. Que bom se as autoridades de nossos países, e de nosso país em especial, amassem a justiça e a retidão. Que bom se a lei, a palavra de Deus, fosse a carta magna da nossa nação, do nosso país, que fosse obedecida. Por outro lado, esse convite a cantar ao Senhor sedimenta o sentido do chamamento da igreja para esse serviço, dos retos, dos justos, justificados por Cristo, para esse serviço. Então, nós adoramos a Deus
também, porque o Senhor, Ele ama a justiça e a retidão. Devemos cantar ao Senhor, porque Ele também é o nosso Criador. Os versos 6 ao 9 deixa isso muito claro. Se por meio da sua ação e palavra Ele fez todas as coisas, somos então chamados a celebrá-lo. O salmista descreve os atos criadores de Deus. Ele criou os céus, os corpos celestes, as águas, os rios, os oceanos. E sendo Ele o único que do nada fez tudo, verso 9 deixa isso claro, somos chamados a temê-lo e diante dele tremer, como está no verso 8. Ao criar o homem do pó da terra, o Salmo 139 apresenta-o como conhecedor de todas as nossas células. É claro, Deus sabe, porque Ele nos fez. Não cantamos então a um Deus qualquer, mas ao Todo-Poderoso. Infeliz o homem que tenta permanecer irredutível diante do onipotente Senhor. Aliás, nos seus decretos imutáveis, Deus afirma que haverá um dia em que toda a terra se apresentará em juízo diante do Onipotente. O homem não se curva diante de Deus, o homem incrédulo, mas haverá um dia que isso acontecerá, queira ou não. Atos 17, 31 fala desse momento. Por isso que aos retos fica bem louvá-lo. Os retos, os justos, são chamados a cantar ao Senhor um cântico novo. No verso 10, somos convidados a cantar ao Senhor como Criador e, portanto, Senhor de toda a sua criação. E, portanto, ainda, todos os planos e propósitos são frustrados, se for assim o seu desejo. Nós não somos chamados a cantar a qualquer Deus, mas ao Deus que é Senhor de tudo e o Deus que frustra planos, se assim for a sua vontade. Dessa forma, nunca houve e nunca haverá poder ou plano que subsista se Deus assim não o permitir. Eu vou antecipar o verso 16 para sustentar um pouco mais que todos estão submissos a Deus. Olha o que diz: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Além do mais, meus queridos irmãos, qualquer perversidade ou qualquer injustiça contra os servos de Deus será também contra o próprio Deus. Deus leva em conta isso. Quando lemos a história dos povos, ou do povo de Deus, especificamente também dos reis de Israel, Deus requeria que eles se encurvassem em submissão a Ele. Seriam bem-sucedidos a partir do reconhecimento de que havia um Deus maior do que eles, assentado em um alto e sublime trono. Isaías descreve muito bem isso no capítulo 6. Sem Deus como Senhor a ser adorado, todos os planos e propósitos são frustrantes e frustrados também. Assim, o Deus que nós somos chamados a louvar é um Deus frustrador de planos orgulhosos, de planos soberbos e planos prepotentes. No entanto, no verso 11 diz que tudo contribui para o seu plano maior. Diz assim: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. E olha que afirma o verso 12: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. E ainda que haja um declínio histórico geral das nações com seus próprios planos, elas estão mergulhadas nos seus planejamentos, mas no temor a Deus, o Senhor será com aqueles que o amam e cantam louvores ao seu nome. No entanto, frustrará, mais uma vez eu repito, os planos dos malfeitores, seja hoje ou seja eternamente. Como é bom, então, quando alguém, ou quando uma casa, quando uma nação teme a Deus. Lá em Provérbios 3:2, nós vemos a afirmação de que estas pessoas terão vida longa e paz. Mas, meus irmãos, os versos 13 a 17 nos afirmam que somos chamados a cantar a Deus também
porque seus atributos são sobrenaturais. Seus olhos estão em todos os lugares. Olha o que diz os versos 13 a 17. Deus dos céus olha e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Esses versos 13 a 17 nos mostram esse poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele olha do céu e observa todos os moradores da terra. Quem mais pode fazer tal coisa? Ainda que hoje a tecnologia ela permita que do universo se observe muitas coisas na terra, nunca será como Deus vê. Porque Deus prescruta, Deus olha o coração que Ele formou. Sabe o que precisamos e como nós devemos viver. Deus sabe de todas essas coisas, Deus que está no céu. Por ser Criador, o Todo-Poderoso não só nos fez, mas não há exército que supere o seu poder, a sua força. Como também não há cavalos que possam expressar poder capaz de salvar mais do que Deus. Naqueles dias, meus queridos, o poder de um exército ele era percebido pela quantidade de cavalos que possuía. Quanto mais cavalos possuísse, haveria cavaleiros para pôr sobre esses cavalos. O comandante do exército assírio, ele humilhou o rei de Judá, o rei Ezequias, usando essas colocações sobre o seu poderio de guerra. Então ele se dirige a Ezequias e diz assim, lá em Isaías, capítulo 36, versos 7 e 8, olha o que diz o comandante do exército assírio para o rei Ezequias. E se você, Ezequias, me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, façamos então agora um tratado. Eu, chefe do exército assírio, lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Os que não temem a Deus também não cantam a Deus como adoradores, e ao contrário, são soberbos. Nós compreendemos, nós os crentes, que Deus é o nosso Senhor e por isso a Ele cantamos com alegria, nós nos encurvamos a Ele, confiamos unicamente no seu poder. E os versos, meus irmãos, 18 a 22, eles concluem voltando para aqueles que cantam a Deus, que o reconhecem como Deus e Senhor, portanto o adoram. A mensagem para estes é de segurança, é de esperança. Olha o que diz esse final. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Então, Deus os protege e dá vida, mesmo em tempo de fome. Verso 18 e 19 fala disso. Essa é a visão de Deus para esse salmista no seu tempo. O convite é para confiar em Deus em todo o tempo. Ele suprirá, Ele cuidará. Muitas vezes percebo pessoas temerosas, não propriamente o que pode faltar na sua despensa, as coisas essenciais, mas tementes e temerosas por causa da falta do conforto apenas, da falta do excesso. Deus está falando do cuidado diante das piores situações, a escassez, as doenças, a falta do essencial. Deus está falando que Ele vai suprir. Deus supriu no deserto, Ele garantiu uma Canaã já pronta para os judeus habitarem. Muitas vezes, quando Israel ele caiu sob a fome, foi porque se apoiou em si mesmo. Ele apoiou-se em deuses vãos. Para mim, meus queridos irmãos, uma das ferramentas que Deus usa para suprir uns aos outros é a própria comunidade cristã, a igreja,
que o adora. Deus criou a igreja para nós adorarmos a Ele e suprirmos a necessidade horizontal, cuidarmos uns dos outros. Por isso, ao estudar esse salmo, muito comoveu o meu coração o final da oração desse salmista, como alguém que confia e espera somente em Deus. E ele convida seus servos a cantar-lhe um novo cântico, com instrumentos e com habilidade. Os versos 20 ao 22 encerram dizendo assim, e apresentando em oração uma confissão de um crente, de um servo. Olha o que diz, versos 20 a 22. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Somos chamados a cantar a Deus, porque Ele nos chamou da morte para a vida, para esse propósito. Temos muito o que falar de Deus em nossa adoração. Não sejamos negligentes, mas hajamos com fervor, sabendo que o amor de Deus nos resgatou da condenação do nosso pecado. Estando consagrados a Deus, nossas palavras e instrumentos o servirão, porque Ele é fiel. A sua palavra ela é verdadeira. Não adoramos qualquer um. O nosso Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. É o Deus Salvador. O Deus em cujas mãos estão todos os planos dos homens, que ao final acontecem ou não por sua vontade, por sua soberania. Sim, adoremos a Deus com fervor, pois fomos resgatados da morte para a vida. Encerra o salmo com as palavras inspiradas do apóstolo Pedro sobre o nosso resgatador. Ele diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, ou seja, de Cristo, vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 18 até o 21. Então, meus irmãos, cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Salmo 33, verso 1. Deus o abençoe. Você que é servo de Deus, adore a Deus. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado por nos salvar por meio de Cristo Jesus. Muito obrigado a Deus por nos permitir cantar ao Senhor, o Deus eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Deus onipotente, onipresente, o Deus justo, o Deus que a tudo vê, o Deus que conhece e frustra os planos mirabulosos dos homens. Ó Deus, que a tua igreja o adore, que a tua igreja o cante a todo pulmão, que os teus servos, ó Deus, o adorem em temor e tremor, que os teus adoradores, ó Deus, o adorem por conhecerem a tua palavra e como o Senhor nela é revelado. Obrigado, meu Deus, porque nós podemos nos ajuntar para adorá-lo. Obrigado porque nós podemos fazer isso nas nossas casas. Obrigado porque nós podemos cultuá-lo. Receba-nos, ó Deus, por tuas misericórdias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um abraço a todos vocês e que a graça do Senhor seja e continue sempre com todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.